Adonai, estamos de volta mais uma vez, Pastor Carlos Hertel, fazendo aqui a nossa série de estudos, Fim dos Tempos. O tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. Nós falamos no estudo anterior sobre o falso profeta, a ampliação do poder e manifestação do poder do falso profeta, do anticristo, né? Falamos também sobre a perseguição que aconteceria já no finalzinho da primeira metade da grande tribulação, onde muitos mortos, né, muitas pessoas seriam mortas, haveria muito mártir, mas também haveria um remanescente também que estaria fiel à palavra. Hoje nós vamos ver um pouco sobre essa segunda metade, começando a segunda metade já para o final da grande tribulação. Esse realmente, né, é o que nós poderíamos dizer que é a grande tribulação. Até então, como nós temos um período de 3 anos e meio aproximadamente, onde o anticristo ele vai evoluindo, sendo revelado logo depois do arrebatamento da igreja, e ele começa então num primeiro momento sendo uma pessoa de paz, tudo mais, depois ele começa a se revelar até chegar ao ponto de realmente exigir o culto a si e matar, destruir todos aqueles que são contra ele, né, a favor de qualquer outra divindade. Então ele realmente chega ao ápice do seu trabalho. Agora, a partir da segunda metade, ele já é conhecido, ele já é reconhecidamente o inimigo do povo de Deus, tanto os judeus agora, que são remanescentes de Israel, quanto também os santos que, porventura, restavam, né, ou se converteram durante o período da tribulação, eles vão agora continuar nesse abate. Então, a grande tribulação praticamente começa aqui agora, e a coisa começa a ficar um pouco mais profunda. Por conta da grande tribulação, o sinal da besta, que é um detalhezinho que a gente vai falar sobre isso, não definido, mas apontar que aqui exatamente que a gente tem essa preocupação. E as taças do juízo, essa sim, bastante significativo para a gente poder analisar, ok? A profecia de Daniel 9:27 estabelece uma diferença entre as duas metades, né, da tribulação. Na primeira parte, exatamente, há esse momento de alta afirmação, depois da manifestação total. Então o anticristo ordenará o fim dos sacrifícios dos animais no templo judaico. O anticristo quer ser ele mesmo adorado, tá? Na metade da 70ª semana, ele voltará a fazer qualquer forma, se voltará contra qualquer forma existente de adoração, visando a própria adoração dele mesmo, ou seja, ele mesmo assumirá o trono. Em Daniel 9, verso 27, fala assim: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa desolação acontece durante toda a segunda metade da tribulação. Jesus alertou os judeus a respeito para saírem rapidamente de Jerusalém quando surgisse o abominável da desolação. Nós lemos isso no estudo anterior, né, quando pois vistes o abominável da desolação. Então, a gente já leu sobre isso aqui. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam, orai para que isso não aconteça no inverno. Então, nós já lemos esse texto, já estudamos um pouquinho. Agora, ao vermos essa relação do abominável da desolação com o início da grande tribulação, parece ficar um pouco mais clara a comparação de Daniel 9, 27, com Mateus 24, de 15 a 21, que a gente citou ali em cima, né? E principalmente porque Israel estará no olho do furacão, né, juntamente com os santos. Nessa época, Jeremias tinha profetizado já, em Jeremias 30, verso 7, fala o tempo da angústia para Jacó, ou seja, Jacó simboliza Israel. E será então, de fato, uma grande tribulação. Em Daniel 7, 25 ainda, a gente lê o seguinte, que o anticristo, né, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso são 3 anos e meio. Ou seja, a perseguição aos crentes será feita, será um marco decisivo da grande tribulação e se estenderá por 3 anos e meio. Sabemos que o anticristo iniciará a sua perseguição na metade da tribulação, ok? E ela continuará então por esse período, até que venha o Senhor Jesus e inicie o seu reino milenar. Parece claro também que a grande tribulação coincidirá com os 3 anos e meio da tribulação. Ou seja, aparentemente isso faz muito sentido, né? Por isso boa parte dos teólogos
dos estudos de escatologia concordam com essa questão. Em Marcos 13, 20, há um texto que diz assim, ó, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou os dias. E algumas pessoas especialistas dizem que o verbo abreviar aqui, né, traduzido, significa expressamente uma ação de Deus, né, que já havia sido determinado no passado. Ou seja, não é que ele abreviará, mas ele abreviou já no passado para que nesse período, predestinadamente, nesse sentido, o período fosse encurtado. Talvez por isso o período de 3 anos e meio para essa chamada grande tribulação. É evidente que existem outras linhas teológicas, mas me parece que aqui a gente está tentando buscar a coerência, o equilíbrio. É evidente que não vai haver 100% de conciliação entre todos os textos, mas há uma grande maioria na evidência dessas questões. É interessante também que nesse momento surge o tão polêmico sinal da besta, né? No capítulo 13, né, fala assim, ou melhor, no capítulo 13, fala que o anticristo, que é o falso profeta, no caso, e o falso profeta, ou seja, a dupla demoníaca, vão dominar o mundo, né, de modo que ninguém possa comprar ou vender sem que aceite o sinal da besta. Vamos ver aqui em capítulo 13, versos 16 a 18 de Apocalipse. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, este número é 666. Bem, aqui existe uma grande especulação e realmente um grande mistério, né? Qual seria a marca da besta? Realmente qual é o significado de 666? Existem muitas especulações, né? Evidentemente durante a história da revelação, principalmente a história moderna, que nós temos recursos como televisão e acompanhamos, as pessoas têm acesso, tem internet, tem estudos, todo tipo de linha, né, de pensamentos. Então, a cada vez que surge uma pessoa de preeminência mundial, possa se identificar, por exemplo, com o anticristo, as pessoas logo elegem anticristo. Daqui a pouquinho ele morre, vem outro, e assim a gente vai procurando. As pessoas que estão estudando isso estão sempre procurando evidências de quem seria o anticristo, qual seria, né, a marca realmente da besta, o que significaria exatamente o 666. Já se foi falado muita coisa a respeito disso, mas na verdade nós não temos uma convicção plena. No entanto, dá para se entender, primeiro, que o sinal da besta parece ser uma imitação dos selos, né, dos 144 mil de Deus, que é mencionado também nos capítulos 7 e 14 de Apocalipse. O selo que Deus coloca em suas testemunhas, muito provavelmente é invisível e os protege contra o anticristo, segundo o estudioso, né? Apocalipse 14, verso 1 diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Olha só, é uma marca na testa, né? Na fronte, ok? Então, como o inimigo está copiando a Trindade, está copiando os papéis, o próprio anticristo, né? Ele se levanta e chega antes de Cristo, por isso que ele vem antes de Cristo, ele vem falando antes da volta do Senhor, ele se tem apresentado como anticristo, ou seja, ele vem antes de Cristo sempre preparando, são os falsos profetas, né, os falsos líderes, e neste caso aqui, alguém que se levantará dizendo ser o próprio Cristo, ou o próprio Deus, né? Seria a primeira vez na história, né, que um sinal externo identificaria aqueles que rejeitaram a Cristo ou o seu evangelho e perdão de pecados. É interessante que Apocalipse 14, versos 9 a 10, ainda diz assim, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, todo aquele que manifestar a sua lealdade ao anticristo, né, e a sua causa,
sem tirar as consequências da ira do nosso Deus. Tá? Então Deus, mesmo sendo justo e santo, mas também ele é um Deus de disciplina. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, ainda diz que os crentes no Senhor Jesus não aceitarão, os verdadeiros crentes não aceitarão o sinal da besta. Olha só o que diz o texto: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então a ideia de que, nesse texto aqui, que não receberam a sua imagem, né? A marca nem na fronte e nem na mão. Em algum momento dá a entender que é um ou outro, mas em outro momento dá a entender que são os dois, seria na fronte e na mão. Que sinal seria esse? Aí vem a grande pergunta, né? O número 666 seria algum tipo de chip, né, colocado debaixo da mão? Seria a questão, com certeza, há alguma vinculação com a questão da ciência, né, da tecnologia, mas alguns pensamentos têm, por exemplo, a primeira postura mais antiga, uma teoria bem popular, é de que o número 7 é um número de perfeição, né? Seria o 777, o número da perfeição, da trindade. E que o número da imperfeição indica ser aquele que aspira chegar à perfeição, seria 666. É uma tese, é uma teoria. Outros dizem que esse número talvez se refira especificamente a alguma pessoa, como por exemplo foi o imperador romano Nero. Foi dito, né, que o nome de Nero, traduzido para o hebraico, as letras somariam o número 666. Também não se sabe até hoje claramente o que significa esse 666. Ok? Existem muitos estudiosos, nós ouvimos há muitos anos isso, né, que poderia simbolizar o código de barra, né, que sempre tem 3 pontinhos no início, no meio e no fim. E a ideia também de 666, mas ninguém sabe ao certo, não existe uma comprovação. Poderia ser também esse sinal uma senha comercial. O sinal da besta durante a tribulação, a futura tribulação, a grande tribulação, será uma espécie de senha comercial. Por quê? Diz o texto em Apocalipse 13, 17a, que o sinal servirá de senha comercial. Né? Está escrito isso aqui claramente. Na palavra, que sem isso, sem esse sinal, eles não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder fazer nada, ou seja, vão passar necessidade. Então, nesse momento, se a pessoa é serva do Senhor, por exemplo, então se impõe realmente, seja um chip, sinal na testa, né? Algum tipo de sinal de comprometimento com esse sistema, tá? Alguns dizem que a gente já tem esse sistema através do cartão de crédito, através da conta, através do CPF, eu não sei qual é a verdade nisso. Nós estamos pensando depois. No momento da grande tribulação, é claro que eu acredito que tudo o que acontece hoje está nos preparando, está prenunciando, né? Está nos preparando para a gente realmente estar atento às coisas que estão acontecendo. Aliás, a revelação de Eclesiastes, de Apocalipse, ela se deu, vários dos fatos que estão acontecendo hoje, não na sua plenitude, mas vários fatos já aconteceram no passado, né? E muitas das histórias ou das tipologias que estão em Apocalipse já aconteceram durante a história toda, desde a época de Cristo para cá, e vai continuar acontecendo em ciclos repetitivos. A questão é, qual é o momento em que realmente isso vai se concretizar como um momento histórico a qual aquele texto se revelou. Nesse caso, o sinal da besta poderia ser também, por exemplo, um sinal religioso, né? As escrituras proféticas mostram claramente que o falso profeta será o líder do sistema econômico e religioso também. Então, na futura tribulação, estas duas áreas estarão muito ligadas, ok? O sinal da besta proporcionará união entre as duas. Alguns questionamentos aqui apresentados pelo Dr. Hus, né, no seu livro, que ele considera, por exemplo, que o sinal da besta, o sinal não está necessariamente ligado à tecnologia moderna. Então ele diz assim, precisamos distinguir entre a tecnologia e a marca da besta, pois a tecnologia em si não é a marca. Né? Vários estudiosos das profecias afirmam que o sinal seria um chip inserido sobre a pele, um código de barra sobre a mão ou sobre a testa. Mas não é o caso. O sinal traduzirá a submissão das pessoas ao anticristo, independentemente da tecnologia, que capacita a impor o sistema comercial.
Dr. Val Hurt também, ele fala sobre o seguinte, ele diz, ele também acha muito provável que a implantação de chip utilizada em scanners e sistemas de reconhecimento biométrico poderiam ser utilizados para a instituição de sua política, de maneira que ninguém possa comprar ou vender sem possuir o sinal da besta. De qualquer forma, existe também uma outra consideração. A marca constará sobre a pessoa e não dentro dela. Tá? Então é sobre a testa e as mãos. Então será visível às demais pessoas, diferenciando nitidamente quando você estiver entre uma pessoa, né, um que segue ao sistema, outro que não. Então será externo, não será interno. Ela será visível sobre a mão direita ou sobre a testa. Possivelmente como se fosse uma espécie de tatuagem, né? E não escondida sobre a pele. O povo de Deus vai rejeitar esse sinal, enquanto os incrédulos vão aceitar. E daí eles serão discriminados. Eu lembro de algumas lembranças que nós temos do nazismo, por exemplo, dos campos de concentração, Auschwitz e outros, né? Auschwitz e outros, por exemplo, em que os homens e as mulheres eram identificados por números na tatuagem, na testa, em algumas áreas do corpo, né? Nas mãos, e isso também foi feito na época em alusão ao número 666, a marca da besta. De qualquer forma, há uma sedução crescente e o diabo vai cegar o entendimento das pessoas de maneira que eles não conseguirão reconhecer a verdade. Isso está descrito em Paulo escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, o Deus dessa era, lembrando aqui que é Deus minúsculo, tá? O Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, durante a tribulação, os incrédulos tragicamente voltarão as costas para Deus e eles deixará a mercê e a sedução, ok? Então Deus vai deixá-los porque ele tem sido rejeitado. Isso aconteceu com Israel, aconteceu conosco, né, o ser humano de um modo geral, e em Cristo fomos regenerados ou recuperados para Deus. Essa sedução se dará no fim com a segunda vinda de Jesus, né? O versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse diz o seguinte, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Então, durante o reino milenar de Cristo, no entanto, o diabo será preso, né? A Bíblia fala claramente para que não mais engane as nações até o cumprimento dos 1000 anos. E aqui, para a gente relembrar rapidamente, para concluir o estudo de hoje, eu quero relembrar o que já foi dito lá atrás, mas reforçar aqui. E haverá dias terríveis para os moradores da terra, com as taças que serão derramadas. Então vamos relembrar aqui rapidamente, né? A primeira taça, o primeiro anjo derramou a taça sobre a terra, então os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram sobre eles úlceras malignas e perniciosas. Então, essa primeira taça, ela virá sobre os que adoram a besta, que adoram a imagem. O povo de Deus, os santos, os selecionados daquele momento, serão protegidos, serão guardados. Né? Segunda taça, derramou a sua taça no mar, o segundo anjo, né? E se tornou em sangue como de morte, de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Há uma destruição na vida marinha. Terceira taça, derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Agora as fontes das águas são prejudicadas, possivelmente os grandes lençóis freáticos, né, do mundo inteiro ou de parte do mundo, sempre prejudicando aqui a ideia de ter essa parte do mundo. A quarta taça, o anjo que derramou sobre a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, né? E esses homens continuaram não se arrependendo e não dando glória a Deus, ou seja, haverá um momento em que tempestade solar, efeito talvez de radiação solar, não sei exatamente o que, mas algo vai acontecer nesse momento, pode acontecer agora em intensidade menor, mas acontecerá em intensidade muito grande, mas protegerá os santos do Senhor. A quinta taça, o anjo também derramou sua taça sobre o trono da besta, e o reino se tornou em trevas, semelhante ao que aconteceu lá no Egito, né? Todo o reino da besta se tornará em trevas. E diz o texto aqui,
angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Então, por causa disso, né, chega o texto a dizer que eles mordiam a língua de tanta dor. E a sexta e penúltima, ele diz que derramou também o anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Então, o símbolo aqui da fertilidade seria atingido. E a última taça, seria a sétima taça, que fala sobre o derramamento da última taça em 17:21, com esse juízo, né, a batalha do Armagedon. Então, mesmo assim, haverá oportunidade para arrependimento ainda e para retornar a Deus. E o Evangelho do Reino, né, segundo diz a palavra, tá, em Mateus 24:14, Jesus falou que será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, só então virá o fim. Tá? Encerrando aqui, eu cito William MacDonald e Arthur Fastert. Observam que o Evangelho do Reino é a boa nova de que Cristo virá para estabelecer o seu reino aqui na terra e para que aqueles que o aceitarem durante o período da tribulação possam usufruir das bênçãos do seu governo, o governo milenar. Esses que se convertem durante a grande tribulação, eles não têm o mesmo privilégio, né, do casamento com a noiva, ou de Cristo com a igreja, não participam, mas participam aqui do reino milenar. Então, algumas mensagens que a gente ouve desta ou daquela denominação, desta ou daquela linha teológica, tem algum sentido. A questão nossa que estamos tentando aqui é trazer uma conciliação, algo um pouco lógico, mesmo que não seja absoluto, mas para o nosso crescimento. Deus abençoe você. Vamos para o próximo estudo, falando sobre o término da grande tribulação, e aí a gente se encontra no próximo encontro, com certeza vai ser bênção. Muito obrigado pela sua participação nesse momento. Amém. Shalom Adonai.